Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a tratar desse assunto com quem entende. Acho que a gente já está com ele aqui conectado. Eu tenho a alegria de trazer aqui no All News o Tiago Amparo. O Tiago você já sabe, colunista da Folha, advogado, ativista. Ele é mestre e doutor em Direito Internacional, então vai trazer um pouco aqui para a gente de base técnica, para que a gente possa entender o que foi que se desdobrou nesse teatro de gigantes aí, né, que é o Conselho de Segurança da ONU. Querido, muito boa tarde, obrigada por interromper as férias para nos ajudar. É um momento histórico, né, Tiago? Quem foi à frente ali condenar a ação dos americanos colocou o direito internacional debaixo do braço. A justificativa americana para de pé aos olhos da ONU, e aí eu já emendo uma segunda pergunta. Não parando de pé, muda alguma coisa para Donald Trump? Daniela, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. De fato, o direito internacional ele é tão bem lembrado nesses momentos quanto desrespeitado, né? Ele é sempre utilizado na parte das retóricas, mas muitas vezes na prática desrespeitado. Para a gente entender o que está em jogo aqui, tem várias questões jurídicas que estão colocadas, né? Em primeiro lugar, quando a gente olha o lado americano, a justificativa que já estava sendo construída com os ataques americanos a barcos venezuelanos, era a lógica de que eles estavam combatendo o narcotráfico e que o narcotráfico significaria uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Então, portanto, ele poderia usar a força militar contra o narcotráfico. E aí, dentro deste contexto, ele captura o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e com a justificativa de responder a um processo nos Estados Unidos. Pois bem, não é nada assim que funciona o direito internacional. Em primeiro lugar, quando a gente vai olhar, tem uma regra fundamental do direito internacional que é a proteção da soberania e da integridade territorial. Ou seja, um outro país não pode ir a um terceiro país e invadir simplesmente para retirar um líder em exercício. Em segundo lugar, a Carta das Nações Unidas, que foi referenciada pelo Brasil e também por outros países no Conselho de Segurança, menciona expressamente que o uso da força, os países podem começar uma guerra com duas razões. Primeiro, quando o Conselho de Segurança autoriza, quando há, por exemplo, um caso de um conflito internacional, uma questão humanitária que o Conselho de Segurança entenda que ameaça a segurança internacional, ele autoriza aquela intervenção. Outra hipótese é quando um caso de autodefesa. Mas essa autodefesa não é baseada em ideias abstratas. Só quando há um caso de um ataque armado. É uma resposta de um ataque armado. O que os Estados Unidos fazem é basicamente utilizar a retórica que o narcotráfico, o narcoterrorismo estaria significando um ataque armado dos Estados Unidos e, portanto, ele entraria justamente um uso da força legítimo, né? Então, esse é uma justificativa que os Estados Unidos colocam quanto o uso da força do terrorismo como uma ameaça. Por outro lado, no caso de um chefe de Estado, tem uma outra questão principal, que um chefe de Estado em exercício, ele tem uma imunidade em relação a outro Estado. E justamente a lógica por trás disso é de que, para não deixar que os chefes de Estado tivessem medo de viajar para um país para outro. Imagina, por exemplo, que Nicolás Maduro fosse convidado para falar na Assembleia Geral da ONU em Nova York, ele, em tese, não teria que ter medo para ir para os Estados Unidos para falar numa Assembleia Geral, porque ele tem imunidade enquanto chefe de Estado em exercício. Então, tem uma série de regras, como soberania, proteção da integridade territorial da Venezuela, a questão de regras muito restritivas que proíbem o uso da força, exceto em caso de uma represália ou de uma autodefesa diante de um ataque armado, e também a imunidade do chefe de Estado, tudo isso em conjunto, ela restringe ali a atuação dos Estados Unidos. Se a gente estivesse num contexto normal, o que aconteceria? O contexto normal os Estados Unidos abrem um processo dentro do seu país, de acordo com as suas próprias leis, acusando o Maduro de terrorismo, ou de narcoterrorismo, ou de narcotráfico, seja o que for, e aí ele pede formalmente para a Venezuela para que a Venezuela extradite essa pessoa, caso as regras da Venezuela permitam isso e caso a Venezuela aceite. Esse é o modo correto que deveria se colocar. Não é o que aconteceu e a gente sabe que há um desrespeito a diferentes regras com relação a isso.
E aqui é importante mencionar que não é um julgamento sobre o quão ditatorial ou não era Maduro, ou a grave situação de direitos humanos que sim existe na Venezuela, os vários crimes que provavelmente acontecem na Venezuela. A questão é se há ou não respeito às normas de direito internacional que deveriam ser também respeitadas pelos Estados Unidos. Perfeito, Thiago, claro, sempre, né? O Thiago é sempre muito claro, acho que um pouco do fato de ser professor nos ajuda nisso, né, querido, a traduzir. E eu queria falar um pouco sobre como Trump fez uma construção, Thiago, e ela me parece, olhando assim hoje, a gente consegue dar outro entendimento para aquele espetáculo que ele produziu na Assembleia Geral da ONU, quando ele passou, assim, 20 minutos esculhambando da escada rolante ao teleprompter da ONU, às paredes, dizendo que o prédio da ONU foi superfaturado, porque, basicamente, por que eu chamei de um teatro de gigantes? O fato de ter reprovação, de pedirem uma sanção, vai mudar lufas, né, para ele. No fim das contas, ele vai continuar fazendo o que ele quer. O que acontece com os organismos multilaterais, Thiago? Meio que essa ação do Trump evidenciou. Se a Rússia já tinha deixado claro ao fazer isso na Ucrânia, agora com os americanos, está meio evidente que o multilateralismo está de fato vivendo uma crise. De fato, a gente percebe que uma das principais razões pelas quais o Brasil e outros países, alguns países europeus e outros países da América Latina, enfatizar a importância de mecanismos internacionais, enfatizar a importância de você ter uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, mesmo sabendo que ali é um órgão dos Estados Unidos tem um poder de veto. A lógica por trás é de que o multilateralismo, ou seja, o diálogo, sentar ao redor da mesa e discutir os temas internacionais, seria melhor do que ações unilaterais. O mundo, segundo Trump, é um mundo diferente. É um mundo onde você coloca os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, inclusive abandonando aliados consideráveis, né? Há toda uma discussão agora sobre a remilitarização da Europa, porque não se entende mais protegida pelos Estados Unidos. Então, o Trump leva à frente uma ideia de um mundo que eles seriam os donos, eles ditariam, de fato, as rédeas, especialmente no contexto geopolítico, onde eles têm mais interferência, como, por exemplo, a própria América Latina, entender a América Latina como uma extensão da influência dos Estados Unidos, e quase como uma divisão de trabalho com a China e com a Rússia, no sentido de que cada um desses países, como outras potências militares, cada um desses países cuidariam dos seus respectivos, das respectivas zonas de influência. A ideia de multilateralismo, de organizações como Nações Unidas, é justamente para o oposto disso, ou seja, a ideia de que haja algumas regras que todos deveriam respeitar e que essas regras deveriam reger as relações internacionais e, portanto, uma ação unilateral tão forte como no caso do Trump em relação à Venezuela deveria ser condenado por todos os países. Eu acho que é interessante ver esse caso da Venezuela, porque não tem nenhum especialista de direito internacional que vai dizer que há alguma legalidade com relação à atuação do Trump vis-à-vis a Venezuela. Na verdade, é completamente legal por todas as normas que eu já mencionei. Por outro lado, eu acho que os Estados Unidos, ao fazerem essa incursão na Venezuela, além, obviamente, dos interesses na própria Venezuela, no petróleo, dos interesses em reafirmar sua influência na América Latina, pelo desacordo ali entre Trump e Maduro, além dessas questões, também tem uma visão internacional de que, olha, aqui a gente pode fazer o que quiser e a gente não precisa respeitar as regras internacionais. Perfeito. E é muito interessante que o discurso do embaixador americano foi muito enfatizado na ideia de regra do direito, punir dentro das regras do direito americano, etc. Mas isso era mais uma façada do que, de fato, algo concreto de respeito às normas. Thiago, eu quero te pedir um favor. Você tem mais uns minutinhos para ficar com a gente? Porque é o seguinte, eu vou aproveitar o Thiago, então vou mudar aqui um pouquinho o esquema. Eu quero falar do julgamento, do início, da primeira audiência de Nicolás Maduro na Justiça Americana. E como o Thiago é especialista em direito internacional, preciso que ele fique aqui comigo. Então, eu vou pedir para você, Thiago, segurar um pouquinho aqui. Eu vou mostrar um pouquinho o que aconteceu, gente, hoje mais cedo. Nicolás Maduro, numa operação, assim, daquelas televisionadas, com cara de filme americano mesmo, desembarcou de uma aeronave, cercado por agentes. Não sei se nós temos as imagens aí
Aí, olha só, veja se não tem cara de filme, né? Desce o ditador venezuelano Nicolás Maduro com aquela roupinha já, né, de quem está dentro do sistema prisional, de quem está sob júdice nos Estados Unidos. A esposa dele desce logo atrás, eles saem escoltados para participar dessa primeira audiência ali na Justiça Americana. O Nicolás Maduro, gente, foi ouvido por um juiz ultra experiente, é um juiz que já enfrentou causas bastante rumorosas nos Estados Unidos. O juiz que está cuidando do caso de Maduro foi nomeado por Bill Clinton, tá? Ele já está na casa dos 90 anos, vou até ver se o Thiago traz aqui para a gente um pouco do histórico, do que a gente pode esperar. É conhecido por ser uma figura direta e reta. O que foi que Maduro disse? A gente preparou uma arte para resumir para vocês o que foi que Maduro falou. O juiz, eu estava acompanhando, já falando com o Thiago e com toda a nossa audiência, né? O juiz pediu para que ele se identificasse, né? E ele disse: eu sou Nicolás Maduro, eu sou o presidente da República da Venezuela e eu fui sequestrado. E aí, segundo os relatos, inclusive da Associated Press, os repórteres estavam lá dentro, mas a audiência não podia ser nem gravada nem televisionada. Então, os repórteres iam repassando as informações para suas redações. Depois de dizer que era presidente da Venezuela e que havia sido sequestrado pelos Estados Unidos, ele desandou, Thiago, a falar a série de violações que teve, seguranças mortos, né? Inclusive agentes de Cuba que estavam ajudando a fazer a segurança dele na Assembleia do Conselho de Segurança da ONU hoje. A Cuba falou que perdeu mais de 30 homens na operação dos Estados Unidos. E aí o juiz falou: calma, nós vamos ter tempo para tudo isso. O senhor vai poder falar. O meu trabalho é fazer deste julgamento um julgamento correto, lícito. Aqui agora cabe o senhor me dizer se o senhor é culpado ou inocente dos crimes que lhe são imputados. E aí podemos voltar com a nossa arte. Maduro diz: eu sou inocente, não culpado, eu sou um homem decente. Thiago, assim, eu não queria ser esse juiz, porque, como você diz, à luz do direito internacional, o fato do Maduro estar lá já é, assim, bizarro, da forma como ele foi para lá. Mas, neste caso, vai responder a um processo que há anos vem andando, uma queixa que há anos vem andando na justiça americana, né? O que a gente pode esperar e qual é o procedimento agora? Já tem uma segunda audiência marcada, essa para 17 de março. Então, aqui é interessante diferenciar dois níveis de normas ou de regimes jurídicos, né? Em primeiro lugar, a gente tem toda a discussão sobre o direito internacional e questões como soberania, integridade territorial, se os Estados Unidos podem utilizar a força na Venezuela, se eles estão em guerra, etc. E uma outra discussão é qual é o processo dentro dos Estados Unidos, de acordo com as regras americanas, para o tipo de crime associado a narcotráfico, por exemplo, que o Maduro estaria sendo acusado. Aí, neste processo, e é bom ter essa visão de que esse juiz, ao que parece, pelo menos por enquanto, se mostra como alguém mais técnico, em que sentido? De que vai seguir com as regras dentro dos Estados Unidos. Agora, a discussão que a gente vai ter que ver é em que medida que esses dois regimes jurídicos eles entram em cooperação ou colidem. Em que sentido? Vai ser interessante a gente olhar dentro deste processo nos Estados Unidos em que medida as violações alega ter sofrido, inclusive do ponto de vista do direito internacional, a forma, especialmente da sua captura, as formas ilegais na sua captura, se isso vai ser trazido ou não dentro do processo, como algum tipo de nulidade, algum tipo de ilicitude dentro do processo penal ali nos Estados Unidos. E quando a gente fala, por exemplo, sobre um processo penal, uma discussão que a gente tem é sobre a forma de abordagem. Se fosse uma abordagem policial, né, se a gente pensasse nesse processo como além da parte da perspectiva do juiz dentro dos Estados Unidos, ele provavelmente olharia também a forma de captura desse personagem. Outra questão também importante, do ponto de vista mais, diria, de política internacional, é a gente olhar os dois pesos e duas medidas. Porque quando a gente olha no caso do Maduro, que está sendo acusado nessas questões relacionadas a narcotráfico,
Recentemente, isso aí, muito recentemente, o presidente Trump perdoou o ex-presidente de Honduras por crimes similares, né? Justamente porque era um presidente alinhado, que estava respondendo nos Estados Unidos, e é um presidente aliado, era um ex-presidente aliado a uma ala mais conservadora. Então a gente tem ali 2 pesos, 2 medidas também, mesmo dentro deste processo. Só que o que vai acontecer aqui agora ele vai responder pelo processo dentro do regime dos Estados Unidos, como se fosse um criminoso comum, só que a gente sabe que não é um criminoso comum, porque a forma que ele foi capturado, todo o olhar internacional sobre ele, levam a discussões interessantes. E do ponto de vista internacional, ele seria, sim, um chefe de Estado em exercício que foi capturado, e aí tem uma discussão também, como eu mencionei, sobre a imunidade ou não dele à jurisdição de outro país, ou seja, se ele pode ou não ser processado em outro país, porque, em geral, exceto em casos muito específicos, em crimes como, por exemplo, genocídio e crimes internacionais muito específicos, em geral se considera que chefes de Estado têm imunidade diante de jurisdições internacionais. Querido, eu quero te agradecer demais. De novo, gente, o Thiago Amparo interrompeu as férias dele para vir aqui falar com a gente, falar com a nossa audiência. É um prazer sempre te ler, muito bom chegar aqui nessa primeira segunda-feira de trabalho, tendo você no jornal. Um feliz 2026 para você, querido. Assim, feliz para todos nós, de muito trabalho, certamente. De muito trabalho, mas só daqui a uma semana. Obrigado, tchau. Tchau.